Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Afonso, de Filosofia, né? Nós iremos aqui abordar alguns temas que são bem recorrentes nas provas do Enem. E eu peguei como base as questões e os itens da prova de 2019 para a gente dar essa analisada. Tudo bem? Vamos lá? Primeiro ponto, nós iremos abordar aqui uma questão que nos fala sobre o pensamento medieval, né? E aí vamos aqui analisar essa questão. Seguinte, de fato, não é porque o homem pode usar a vontade livre para pecar que se deve supor que Deus a concedeu para isso. Há, portanto, uma razão pela qual deu ao homem essa característica, pois sem ela não poderia viver e agir corretamente. Pode-se compreender, então, que ela foi concedida ao homem para esse fim, considerando-se que se um homem a usa para pecar, recairão sobre ele as punições divinas. Ora, isso seria injusto se a vontade livre tivesse sido dada ao homem, não apenas para agir corretamente, mas também para pecar. Na verdade, por que deveria ser punido aquele que ousasse sua vontade, aliás, usasse, desculpa, sua vontade para o fim para o qual ela lhe foi dada? Esse texto é um recorte de Agostinho de Hipona, ou também conhecido por Santo Agostinho. Ele é um dos principais pensadores do pensamento medieval. E aí, na obra O Livre-Arbítrio, ele está falando sobre essa questãozinha do livre-arbítrio e principalmente referenciado, né, os textos básicos de ética. Detalhe, gente, muito importante. Imaginando o Enem como uma prova bem comprida, né, bem desgastante, bem extensa, algumas vezes é aconselhável que você pule primeiro para o comando da questão, ou que nós chamamos de pergunta, né? Pule primeiro para o comando da questão e depois recorra ao texto. Não é regra, não é regra. Em algumas situações isso é bem-vindo, em outras nem tanto. Mas, vamos lá. Nesse texto, o filósofo cristão Agostinho de Hipona sustenta que a punição divina tem como fundamento ou seja, o que é que está pedindo a questão? A gente tem que se atentar ao seguinte ponto. Qual é a ideia central do texto, né? O texto aqui nos dá a entender que o livre-arbítrio ele serve como uma ação recorrente ao homem. E a punição, basicamente, vem a servir como um limite às nossas ações. Então, pensando que a punição serve como um limite às nossas ações, a gente tem que ter algum cuidado. Vamos para cá. Primeiro, letra A. Desvio da postura celibatária. Lembrando também, gente, o Enem trabalha muito com a questão dos distratores. O que é isso? Algumas alternativas simplesmente de fácil assimilação estão erradas, outras nem tanto se aproximam da correta. Então, nesse caso aqui, a gente vai dar alguns exemplos dela. Desvio da postura celibatária. Essa daqui é a alternativa errada. Contudo, ela poderia ser correta. Por quê? Ela fala de uma conduta específica de uma linha, de uma vertente religiosa, que no caso aqui seria do catolicismo, onde os seus sacerdotes, eles adotam o celibato, ou seja, não se casam, né, não constituem família.
Se esse texto estivesse falando sobre algo específico dessa vertente religiosa, a letra A estava correta. Mas o texto, lembra, o texto está falando sobre o geral, para todo mundo. Então, a gente tem muitas vezes algo a analisar. E aí vamos para a letra B. Insuficiência da autonomia moral. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos uma dificuldade de reconhecer o pecado. E por termos essa dificuldade de reconhecer o pecado, devemos antever a punição. Lembra o enunciado? O filósofo sustenta que a punição divina tem como fundamento, olha aí, a insuficiência da autonomia moral. E o que quer dizer isso? Quer dizer que a gente deve temer a punição e assim não cometer a ação. É aquela coisa para aqueles que foram criados em um preceito, em um contexto muito ligado à religião, aquela coisa de ser assim o seguinte: não faz isso porque Papai do Céu está vendo. Não faz isso porque Papai do Céu vai te castigar. Não fa... Entende? Então, o que é esse Papai do Céu está vendo ou Papai do Céu vai te castigar? É o reconhecimento da insuficiência moral que temos. Nós não reconhecemos aquilo que cometemos, aquelas ações que cometemos. Por isso necessitamos de uma ação divina para corrigir as nossas escolhas. Então, por essa razão, a letra B está correta, porque parte do fato de analisar o livre-arbítrio como algo inerte ao ser humano, algo inato ao ser humano, nós já nascemos com livre-arbítrio, porém, a gente também deve principalmente compreender que, se pecarmos, recairão sobre ele, no caso nós, né, as punições divinas. Então, a alternativa correta seria a letra B. A letra C, vamos para cá, né? A gente já sabe que a B é a correta, mas vamos ver por que a C e as demais são erradas. Afastamento de ações de desapego. O texto não fala sobre a ação de desapego, sobre você, eu tenho um livre-arbítrio, então tô nem aí. Não dá a entender sobre isso. D. Distanciamento das práticas de sacrifício. Lembra lá o que eu falei sobre a letra A? De uma vertente de algo bem específico? Também a letra D fala a mesma coisa, dá a entender a mesma ideia. E a letra E, violação dos preceitos do Velho Testamento. A mesma coisinha. Então, letra A, D e E estão nesse contexto erradas porque elas falam de vertentes próprias, de áreas próprias, que não são comuns a todas as religiões, ou não são comuns ao cristianismo como um todo. Tudo bem? Vamos para uma próxima questão, né? Agora a gente vai sair da Idade Média, da filosofia medieval, e iremos agora para a modernidade. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: dizem que Humboldt, naturalista do século XIX, maravilhado pela geografia, flora e fauna da região sul-americana, via seus habitantes como se fossem mendigos sentados sobre um saco de ouro, referindo-se às suas incomensuráveis riquezas naturais não exploradas. De alguma maneira, o cientista ratificou o nosso papel
exportadores de natureza, que nos seria o mundo depois da colonização ibérica. Enxergou-nos como territórios condenados a aproveitar os recursos naturais existentes. Então, imagine o seguinte, gente. Imaginem que vocês estão realizando a prova do Enem, aqui já é a questão 48, né? Então, portanto, vocês já passaram por 47 questões anteriores. E aí você vai ler esse enunciado, esse texto. Quando você lê o texto, você acha que, vixe, essa questão aqui deve ser uma questão de geografia. Por quê? Porque fala de geografia, flora, fauna, habitantes, riquezas naturais, colonização, território. Rapaz, deve ser geografia ou história. Mas, seguinte, essa questão, gente, é o resumo do que é o Enem. No Enem, nós não temos questões de geografia, questões de filosofia, questões de história, questões. Não. Nós temos questões de ciências humanas, bem como também temos questões de linguagens e códigos, questões de ciências da natureza. Não é uma específica matéria. As questões elas utilizam elementos de todas as matérias para construir o seu comando, construir o seu objetivo. E aí vamos lá. Eu leio isso daqui achando uma questão de geografia e vou para a pergunta. A relação entre o ser humano e natureza, ressaltada no texto, refletia a permanência da seguinte corrente filosófica. Olha aqui, pegadinha. Então, é muito importante você se atentar ao comando da questão. O comando da questão é o principal. Nós temos que entender a pergunta, o que é que a questão está pedindo. E aí depois nós iremos analisar o que ela nos oferece. Então, voltando para a própria questão, né? A relação entre o ser humano e a natureza, ressaltada no texto. Então, eu tenho que analisar aqui o papel do ser humano e a natureza. Ela reflete a permanência de uma corrente filosófica. Muito detalhe para essa palavrinha aqui, permanência. O que vem a ser permanência? Permanência é aquilo que é permanente, ou seja, aquilo que já existia e continua a existir. Não é algo novo, não é algo que está nascendo, não é algo que já existe, já está consolidado e está se desenvolvendo, continuando, né? Então vamos aqui para as alternativas. Resumindo a história, aqui a gente quer o quê? Quer identificar, de acordo com a relação entre o ser humano e a natureza, a qual corrente filosófica ela se enquadra. Detalhe, como é essa relação aqui descrita no texto? Basicamente, a gente já observou que é uma relação onde prega uma superioridade do ser humano sobre a natureza, né? Olha aqui, ó. O cientista ratificou nosso papel de exportadores de natureza. Ou seja, o que é que marca esse ponto? Essa ideia, né, de exportadores, ou seja, superiores à natureza. Qual dessas correntes aqui se prega, se aproxima mais? Vamos lá, letra A. Relativismo cognitivo. Quando falamos em relativismo, já vem o próprio nome já é autoexplicativo, né? Relativo. E qual é a corrente filosófica que prega que tudo é relativo? Que não existe uma verdade concreta. Depende muito dos olhos de quem a vê. Estou falando dos sofistas.
lá da antiguidade grega, lá por volta do século 6 antes de Cristo. Permanece? Pode permanecer, né? Mas aqui, ligado ao texto, está falando que existe ou que é relativo à dominação do homem sobre a natureza? De acordo com o texto, não. Então já podemos eliminar elas. Materialismo dialético. Vamos se atentar à ideia do materialismo como uma construção e o dialético principalmente pelo conflito entre duas partes. Entre o conflito e o diálogo, né, sobre duas partes. Aqui está falando, embora possa existir, mas aqui está falando, está demonstrando no texto, esse conflito entre homem e natureza. Ah, tem hora que o homem é superior, mas tem hora que a natureza é superior, e eles sempre ficam nessa luta, nessa dicotomia. Não. De acordo com o texto, lembra? De acordo com o ressaltado no texto. Aqui não fala sobre esse movimento. Então também é errado. Vamos para a próxima. Racionalismo cartesiano. O que é que o racionalismo prega? A razão está acima de tudo. A razão humana está sempre acima de tudo. Se a razão humana está sempre acima de tudo e, segundo Descartes, penso, logo existo, ou seja, o meu pensamento é inerente ao homem, então já fica mais claro entender que nós somos superiores à natureza. O cientista é superior, ele tem um papel de exportador do conhecimento, um domínio sobre a natureza. Então, a alternativa correta é a letra C. Vamos para a letra D. Pluralismo epistemológico. Pluralismo, plural, várias. Aqui passa alguma ideia no texto diferente dessa de que o homem domina a natureza? Existe alguma ideia diferente nesse texto? Não. Então, como é que pode ser plural? Ok? Por fim, a letra E, que era a única que poderia causar uma confusãozinha, seria a do existencialismo epistemológico. Por quê? É durante esse período também, século XIX, que vai surgir, vai aflorar essa corrente de pensamento do existencialismo. E aí, com base nisso, se você lembra, se você faz essa ligação, né? Século XIX, existencialismo, século XVIII, finalzinho de 17, 18, racionalismo. Se eu faço essa ligação, eu posso ser levado ao erro. Mas detalhe, lembra daqui, ó. Permanência. No 19, o existencialismo está nascendo, está se aflorando. O que permanece é aquilo que já existe. E o que é que já existe? O racionalismo. Tudo bem? Vamos agora para a nossa próxima questão. Questão 78, também sobre a modernidade. Vamos lá. Duas coisas enchem o ânimo de admiração e veneração sempre crescentes: o céu estrelado sobre mim e a lei moral em mim. Esse texto, o texto 1 é do Kant, da sua obra Crítica da Razão Prática. Texto 2. Duas coisas admiro: a dura lei cobrindo-me e o estrelado céu dentro de mim. Esse texto é de Fontella, da obra, né? Kant, relido, poesia completa.
detalhezinho, gente. Muito importante. Vamos lá para o comando. A releitura realizada pela poeta, inverte as seguintes ideias centrais do pensamento kantiano. Então, o que eu quero saber aqui? A ideia central do pensamento kantiano. Ou seja, eu quero saber o que ela, no texto 2, inverteu. Ah, tudo bem, eu sei já, pelo joguinho de palavras eu identifiquei, mas o que isso quer dizer na prática? Enquanto Kant diz que o céu estrelado sobre mim, ou seja, está acima de mim, está fora do meu ser, do meu corpo, e a lei moral está dentro do meu ser, o texto 2 fala o inverso, que o céu estrelado, ou seja, a ideia da liberdade, a metafísica está dentro de mim, o pensamento sem limites, né, está dentro de mim, e a lei é que me cobre. A lei é o que vai definir os meus passos. Então, vamos aqui analisar. É muito importante analisar o que o comando pede. Basicamente, está pedindo a interpretação do texto 2. E o que é que o texto 2 está dizendo? A dura lei cobre, e o céu, e o estrelado do céu está dentro de mim. Ou seja, o texto 2 está dizendo, na prática, o seguinte, que eu só faço as coisas que tem que fazer porque a lei busca que eu faça isso. Eu não posso fazer aquilo que eu quero, eu não tenho liberdade para fazer aquilo que eu quero dentro de mim, dentro do meu pensamento. Eu só faço aquilo que a lei me permite, eu só faço o que eu tenho que fazer. E aí, nessa questão, a gente tem que remontar a ideia dos imperativos. Kant ele trabalha com a ideia dos imperativos, né? Ele vai chamar os imperativos categóricos e imperativo hipotético. E o que seria basicamente, a gente estudou sobre isso, mas o que seria basicamente essa ideia geral? O que é o imperativo? É aquilo que orienta as minhas ações. Kant diz que tudo aquilo que nós fazemos é orientado por alguma ação, por algum objetivo, né? E aí tem alguns objetivos que nós devemos nos atentar. Para ele, toda a ação, e aí é o categórico, né? Toda categoria de ações, devemos fazer tudo de modo que não faça mal a nenhuma pessoa. Ou seja, aquela coisa, eu não quero e eu não vou fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que fizessem comigo. Estão entendendo? Isso é um resumo bem prático do imperativo categórico. Isso sempre utilizando a razão. Já o imperativo específico, né, o imperativo hipotético, é algo mais específico. Ele é algo que vai trabalhar muito com a noção da especificidade, da particularidade. Dá um exemplo. O Kant utilizava o exemplo do argumento do bonde. E o que quer dizer isso? Vamos imaginar o seguinte. Você é o maquinista, né, ou seja, o motorista de um trem desgovernado. E esse trem encontra-se logo à frente, no seu trilho, uma bifurcação. Vai se dividir em dois caminhos. Em um caminho, em um lado da bifurcação, nós temos lá 5 pessoas acorrentadas. Elas não conseguem se soltar. Do outro, nós temos lá apenas uma pessoa acorrentada, também na mesma situação. Você sabe que vai ter que escolher em qual caminho vai seguir. Não tem como frear, está desgovernado. E você é o maquinista, né? Você que comanda esse trem desgovernado. Perguntinha básica. O que é que você faz? Utilizando-se do imperativo categórico, ou seja, onde eu tenho que fazer o bem à maior quantidade de pessoas, as minhas ações devem pressupor o bem acima de tudo. Eu penso de modo racional e matemático. Ora, eu posso matar um, porém, eu irei salvar 5.
E aí tudo bem, eu passo por cima dessa uma pessoa que está acorrentada, mas salvo 5. Ninguém vai me condenar dessa ação. Mas aí vamos entrar no imperativo hipotético. E se essa uma pessoa que está acorrentada é alguém que você gosta muito? Seu pai, sua mãe, alguém da sua família, seu irmão, um namorado, namorada, marido, esposa, enfim, alguém que você tem uma grande estima. Será que o pensamento vai ser o mesmo? Ou será que você vai utilizar um pensamento específico, lembra, hipotético específico, específico para aquela ação? E aí, você abre mão de salvar 5 pessoas, então passa por cima das 5 pessoas, porém salva essa única pessoa que é importante para você. Então, sei lá, salva sua mãe. O argumento do bonde, ele exemplifica bastante a ideia do Kant dos apriorismos. Existe uma lei que está internalizada em mim, e existe outra lei que é a lei do mundo, dos fenômenos do mundo. Mas, acima de tudo, eu devo obedecer, acima de tudo, o princípio da bondade, ou seja, a norma da bondade. E aí, analisando aqui essas alternativas, vamos lá. Possibilidade da liberdade e obrigação da ação. Aqui, os dois, lembra? Qual é o pensamento do Kant? O Kant trabalha muito com essa ideia da possibilidade da liberdade? Não. Lembra? O céu estrelado sobre mim. Ou seja, o mundo está aí. E a lei moral em mim. Ou seja, mas eu tenho uma noção do que é certo e errado. Então, possibilidade da moral e obrigação da ação? Pode ser. B. A prioridade do juízo e a importância da natureza. A prioridade. Rapaz, eu nunca vi essa palavra. Quer dizer, a prioridade vem de a priori. A priori quer dizer aquilo que vem primeiro. Aqui diz que primeiro a gente sabe as leis para depois conhecer o mundo. É dessa maneira? Ou, à medida que conhecemos o mundo, vamos aprendendo as leis? Então, também, só pela primeira parte aqui, a letra B está incorreta. Letra C. Necessidade da boa vontade e crítica da metafísica. Se a letra C está dizendo que eu tenho que ser bom, eu critico a natureza. Eu dispenso, né, o fenômeno. Eu dispenso tudo aquilo. Se a pergunta aqui fosse referente, ao invés do pensamento kantiano, o pensamento da poeta, a letra C estava correta. Mas eu estou pensando as ideias centrais do pensamento kantiano, ou seja, o pensamento de Kant, o pensamento do primeiro texto. Letra D. Prescindibilidade do empírico e autoridade da razão. A letra D está dizendo que eu tenho que valorizar a minha experiência. Minha experiência vem sempre primeiro e a minha razão vai comandar. Está falando que eu, primeiro de tudo, eu tenho que vivenciar para depois eu emitir o meu raciocínio. E os textos não falam nada sobre isso. E a letra E, interioridade da norma. Lembra aquele negócio? O mundo está aí, mas a lei está em mim. E a fenomenalidade do mundo. Então, a correta letra E. Interioridade da norma, ou seja, a lei moral em mim. E a fenomenalidade do mundo, o céu estrelado sobre mim. Ou seja, vamos colocar na prática. Eu não sei quando ou como eu encontrei um cheque depositado na minha conta no valor de 89 mil reais. Eu não sei. Apareceu. Mas
O que eu faço com isso depende da lei moral que está em mim. Isso depende da noção de certo e errado que está em mim. Entenderam? Eu não posso prever o que o mundo vai acontecer, mas eu posso prever aquilo que eu irei executar. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Ética e direito já é conteúdo de terceiro ano, então deve estar fresco na memória de vocês. Em sentido geral e fundamental, direito é a técnica da coexistência humana. Isto é, a técnica voltada a tornar possível a coexistência dos homens. Como técnica, o direito se concretiza em um conjunto de regras, que nesse caso são leis ou normas, e tais regras têm por objetivo o comportamento intersubjetivo, isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si. Esse texto é do dicionário de filosofia, né? E aí vamos para o comando da questão. Em sentido geral e fundamental do direito, conforme foi destacado, refere-se a. Então, aqui está perguntando, basicamente, é uma questão razoavelmente simples, né? Está perguntando para que serve o direito? Né? Por que o direito foi criado? E aí vamos lá. Letra A. Aplicação de códigos legais. Está dizendo que a letra A está dizendo que esse texto, o direito, no seu sentido geral e fundamental, serve para aplicar códigos legais. Aí tem um detalhezinho que é muito importante. Às vezes, em questões fáceis dessa maneira, gente, e pelo cansaço da prova, né, a gente erra. Por quê? Porque muitas vezes a gente carrega muito da nossa vivência e acredita a nossa vivência como verdade, como algo absoluto. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou cansado e eu leio isso daqui, eu vou dizer, rapaz, eu vi aqui, nesse caso são leis ou normas. Leis ou normas, direito. E eu sei que tem Código Penal, tem o Código Civil, tem a Constituição Brasileira, tem o Código do Consumidor, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem várias e várias e várias normas e leis que fazem parte do direito e são aplicadas pelo direito. Só que, aí o pulo vai estar aí. Conforme foi destacado. Observe. Conforme foi destacado. Ou seja, maneira que está explicitada no texto. Lembra aquele descritorzinho do SPAES? Informação explícita de um texto. Então, é esse daqui. Eu tenho que me atentar, não é, porque no mundo tem isso, tem isso. Não, tenho que me atentar ao que foi dito exclusivamente no texto. E no texto não está falando nada, abrangendo nada sobre a noção de direito apenas para aplicar leis e códigos. Não. Mas fala outra coisinha, vamos lá. Ó. Tem por objetivo o comportamento intersubjetivo, isto é, o comportamento recíproco dos homens entre si. E o que é que me faz entender sobre isso? Outras palavrinhas que eu vejo logo no início do texto: coexistência humana, tornar possível a coexistência dos homens. Eu analisando esses pontos, nas alternativas que eu tenho, a que melhor se enquadra é essa: regulação do convívio social. Ou seja, de acordo com essa questão e de acordo com o que foi destacado, o importante é isso. Leiam o comando da questão com atenção.
de acordo com o que foi destacado, seja, o que foi dito no texto, a alternativa que melhor se enquadra é essa. Por quê? Letra C. Legitimação de decisões políticas. Aqui não fala nada sobre isso. Eu sei que o direito, as leis legitimam algumas decisões, mas o texto não diz nada sobre isso. Mediação de conflitos econômicos. Se não existisse essa palavrinha aqui na alternativa, também poderia ser considerado como certo. Mas aqui fala que o direito só serve apenas, se, somente se, para mediar conflitos de cunho econômicos. E não é só para isso que o direito serve, né? Letra E, representação da autoridade constituída. Que está falando que o direito, na sua forma geral e fundamental, só serve para representar o poder vigente. Representar aquele que governa, representar aquele que formula as leis, Então, a alternativa que melhor se enquadra e a correta nessa questão é a letra B. O principal, se atentem ao comando da questão. O mais importante é isso. O comando da questão é o ponto-chave para se resolver esses itens. Vamos lá para a próxima. Política, também é um conteúdo bem recente, né? 2019. Vamos ler aqui a questãozinha, tentar aumentar a tela para vocês. Questão 65, todas essas questões foram tiradas do Enem 2019 do caderno azul, viu? A prova do caderno azul. Então, para Maquiavel, quando um homem decide dizer a verdade, pondo em risco a própria integridade física, tal resolução diz respeito apenas à sua pessoa. Mas, se esse mesmo homem é um chefe de Estado, os critérios pessoais não são mais adequados para decidir sobre ações cujas consequências se tornam tão amplas, já que o prejuízo não será apenas individual, mas coletivo. Nesse caso, conforme as circunstâncias e os fins a serem atingidos, pode-se decidir que o melhor para o bem comum seja mentir. Esse texto é de Nicolau Maquiavel, da sua obra A Lógica da Força. E aí, o que é que esse texto nos está trazendo, né? Qual é a informação desse texto? Está dizendo que o governante ele tem que excluir, basicamente, ele tem que tomar cuidado, muito cuidado, principalmente, com a sua opinião. Com a sua opinião. Porque quando ele fala apenas em relação a ele vai arcar com as consequências para ele. Mas quando ele é um governante, as consequências dos seus posicionamentos, de suas falas, têm um prejuízo muito grande, é um prejuízo coletivo. Então, por isso, é muito importante ter essa noção. E aí, vamos para cá. Ó. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre. Primeiro, vamos aqui saber quem foi Maquiavel no Jogo do Bicho. Falar Maquiavel, ele inaugura uma nova forma de se fazer filosofia política. É algo mais específico. Até então, os filósofos falavam sobre tudo. Então, por isso que você vai ver Platão em filosofia, você vê Platão em história, você vê Platão em matemática, quando estuda os sólidos de Platão, né, tudo isso. Um pouco sobre tudo. E por aí vai. Maquiavel, ele trabalha estritamente com a política. Ele analisa apenas a política. Ele escreve, né, a obra, a sua obra principal é O Príncipe. Ele escreve essa obra direcionada ao príncipe da cidade de Florença. E aí, para ele, o importante é analisar o real. Ele é um filósofo realista, diferente de Platão, como eu falei antes. Platão trabalhava uma perspectiva política da ideia da sofocracia, do rei filósofo. A cidade ideal
deveria ser governada por um filósofo. Cidade ideal. Aquilo que deveria ser feito. Maquiavel não. Maquiavel é real. Para ele, tem que se governar dessa maneira. Um exemplo prático, das principais frases do Maquiavel, né, é aquela: os fins justificam os meios. Por isso que ele vai, o adjetivo maquiavélico, né, de alguém frio, calculista, alguém que não se importa com as consequências, alguém que faz tudo para chegar ao seu objetivo e tal. É o que ilustra, né, o que define essa expressão, maquiavélico. Por quê? Ele trabalha com a ideia prática de política. E ele está dizendo aqui nesse texto que a gente deve abrir mão daquilo que a gente idealiza, daquilo que a gente acredita, em nome do bem comum, mesmo que isso vá contra aquilo que eu acredito ou que eu defenda. Então, imagina que nós vivemos em um país fictício e esse país, o nosso governante, ele possui várias ideias que são distantes do bem comum, que são distantes da vontade geral do povo. Desculpa. Então, para o Maquiavel, esse governante ele deve abrir mão daquilo que ele idealiza para que se construa algo real, algo efetivo moralmente, algo que traga o bem comum a todos. Nem que para isso o governante precise mentir. E aí, analisando esse texto, né, a gente vai aqui para a alternativa, repetindo. O texto aponta uma inovação na teoria política na época moderna, expressa na distinção entre, letra A, idealidade e efetividade da moral. Letra B, nulidade e preservabilidade da liberdade. Letra C, ilegalidade e legitimidade do governante. D, verificabilidade e possibilidade da verdade. E E, objetividade e subjetividade do conhecimento. Então, lembra, inovação em teoria política moderna. O que é expresso para ele, Maquiavel? Melhor ser temido do que ser amado. Os fins justificam os meios. Nessas alternativas aqui, o governante, nesse texto, né, o governante ele deve abrir mão do seu ideal, ou seja, daquilo que ele acredita, para que de modo efetivo faça o bem ao seu povo. A nulidade e preservabilidade da liberdade. Vamos lá. Nulidade, estou dizendo que eu vou deixar nulo qualquer forma de questionamento para preservar a liberdade dos outros e também a minha. Não é correto. C, ilegalidade e legitimidade do governante. A letra C está dizendo que tudo que o povo diz é errado. Apenas o governante é legitimado pela verdade. Também é errado. D, verificabilidade e possibilidade da verdade. Ou seja, o governante ele deve aferir o que é verdadeiro ou não e analisar as possíveis verdades. Não, ele não diz. Lembra? Algo prático, algo efetivo, tem que ser direto. Tem que ser simples e objetivo. Letra E, objetividade e subjetividade do conhecimento. Então, está dizendo aqui que o governante tem que buscar a objetividade do conhecimento, das ações e a subjetividade do conhecimento. Aí eu acho... Não, não fala nada sobre isso, lembra? Sempre que for trabalhar com Maquiavel, pensa na ideia efetiva. Maquiavel, efetivo. Maquiavel, efetivo. Ou seja, Maquiavel, prático. Ele lida com o real. Lida com aquilo que está posto para ele. Não existe o si.
Ah, se fosse assim, ah, se fosse de tal maneira. Não, é trabalhar com o que tem. E o que é que ele tem? Eu vou abrir mão nesse texto aqui, né? Eu vou abrir mão daquilo que eu acho, daquilo que eu acredito, em troca do bem comum, em troca de. Não é bem comum de ser bonzinho, não. É em troca de paz. Que ninguém interfira no meu governo, que ninguém se meta a besta comigo. Então, para não gerar confusão, pronto. Para causar estabilidade, eu vou usar desse artifício. Ok? Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Ciência. Tchan, 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 tchan. Questão 64, né? Vamos lá. A lenda diz que... Que? Lenda? Mas vamos continuar. Um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sobre uma macieira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas. Havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima. Com certeza, um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore, supôs. Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore, por perto. Ele então pensou: apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a terra. E aí, mais aquele pontinho, né? De que você analisa essa questão, e aí, rapaz, parece questão de física, né? Parece uma questão falando de Newton, falando de negócio de maçã e bolsa, deve ser de física. Mas não, é de ciências humanas. A gente vai analisar aqui o ponto central. Então, voltamos a isso. Vamos lá nos ater, né, atenção ao questionário, ao enunciado. Em contraponto a uma interpretação idealizada, ou seja, o imaginário, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Quando nós falamos sobre a gravidade, né, a descoberta da gravidade, pode lembrar, o Newton estava lá deitado na macieira e aí a maçã caiu e ele, descobri a gravidade. Pensei, essa maçã caiu por algum motivo e esse motivo é a gravidade. A gente pensa que é desse jeito, né? A interpretação idealizada é essa. Só que o que ocorre? Nesse momento, vai analisar aqui a ideia das ciências, né? Qual é o passo da ciência? Como se fazer ciência na modernidade, né? A ciência moderna, ela tem um papel muito grande. E aí, vamos lá. Letra A. Falsificação de teses. Mas aí como é que eu vou comprovar uma teoria se eu falsifico uma tese? Ah, é mentira. E ponto, acabou? Não. Na ciência, algo se invalida a partir do momento em que outro estudo comprova que aquilo está invalidado. Um exemplo prático sobre isso. Vamos imaginar, pronto, sobre o a Maria faz um estudo sobre a importância do ovo na alimentação. E aí que o ovo é muito bom, que o ovo devia ser o melhor, é o melhor alimento do mundo, que quem come ovo vai viver mais, tudo bem, tudo isso, tudo aquilo. E aí esse estudo está aqui sendo posto. Até então é verdade. A Joana, ela faz um estudo onde desmente aquilo que a Maria falou e diz que o ovo não é bom. Pelo contrário, o ovo é o pior alimento da humanidade, que nós devemos evitar o ovo porque quanto colesterol, gordura, e aí a Rosalva, no final, ela faz um estudo onde vai dizer, ou vai trazer os pontos positivos e negativos, ou seja, a cada nova descoberta da ciência, a seguinte pode confirmar
ou desmentir, mas nunca vai falsificar uma tese. Nunca vai fazer esse ponto. Letra B. Negação da confirmação. Aliás, negação da observação. O que a letra B diz? Que simplesmente, e aí vai lá a interpretação idealizada. Ah, não precisa observar isso aqui não. Aconteceu uma vez e pronto. É desse jeito. Ah, a maçã caiu uma vez. Pronto, está definido. Gravidade. É isso. A ciência não trabalha desse jeito. C. Proposição de hipóteses. Olha aí. Newton vai propor. Olha aqui, ó. Apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Deve haver. Ele não está dizendo que tem, dizendo que deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra. Olha aqui, ó. Quando ele fala que deve, é porque, rapaz, alguma coisa tem aí. Eu não sei o que é, mas deve ter, não tenho certeza. Eu estou propondo uma hipótese. Letra D. Contemplação da natureza. Ah, ciência é só olhar a natureza. É só eu ver que a maré mareia, o sapo sapeia, o sapo gorjeia. Não. A gente não apenas contempla a natureza. Está falando? A contemplação da natureza, ela era vista pelos filósofos da antiguidade, né? Os pré-socráticos analisavam, contemplavam a natureza. Mas eu estou falando aqui, ó, do fundamento da ciência moderna. Estou falando de algo bem mais próximo à nossa realidade, né? Os fenômenos são outros, a realidade agora é outra. E aí, a letra E, universalização de conclusões. Está dizendo que eu olhei só uma vez, e essa só uma vez, ela é universal a todas as coisas, a tudo. Tudo está explicado por conta apenas, única e exclusivamente daquela maçã que caiu. É assim? Não. Então, o fundamento, a dimensão fundamental da ciência moderna é a proposição das hipóteses. A gente vai propor uma hipótese, ou seja, uma solução para aquele problema, e por enquanto ela é a correta. Se no futuro alguém fizer outra pesquisa e descobrir que é outra coisa diferente, a minha hipótese vai ser deixada de lado, né? Vai se considerar como mais correta ou menos errada, na verdade. A próxima. Então, gente, é isso. Agradeço. Muito obrigado pela atenção de vocês. E isso aí. Eu sempre quis dizer isso. Curte, se inscreve, deixa o like. É nóis. Valeu!